Olá pessoal, membros do grupo Dermatite Atópica e de Contato. Eu sou Michel Galiani, médico alergista, imunologista e reumatologista. Atuo na área de alergia e imunologia e gostaria de contribuir um pouquinho mais com o meu conhecimento técnico e aos poucos a gente conseguir formar um conhecimento mais aprofundado do quadro de dermatite, estou falando de dermatite em geral, e respondendo algumas dúvidas que forem surgindo no meio do caminho. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que a ideia foi justamente para criar uma educação continuada com esses vídeos curtos, para não ficar muito maçante os nossos encontros, mas também fazer com que a doença fosse melhor compreendida. Por que isso? O que eu pude perceber desde que eu sou membro do grupo é que há muita confusão, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E aí algumas pessoas se utilizam do tratamento de outras doenças e que não têm o mesmo diagnóstico, não têm o mesmo tipo de tratamento, mas umas se utilizam do tratamento das outras. E o que eu gostaria era de tentar melhorar isso aí, tentar evitar com que isso aconteça e, principalmente, dermatite atópica e dermatite de contato, que são as duas que fazem parte do grupo, são doenças crônicas. Doença crônica igual diabetes, problemas de pressão, a hipertensão arterial, problema de tireoide, hipo ou hipertireoidismo, são doenças que a gente sabe que são prolongadas. Elas não são podem ser ou não para a vida toda, como podem ser por um tempo determinado, mas que de alguma maneira vai demandar um tratamento por um período longo. Tem algumas doenças que surgem e que vão para a vida toda, tem algumas dermatites que também surgem na infância, tem algumas que vão surgindo no decorrer da vida, tá? Eu gostaria, depois de vídeos posteriores, aumentar essa visão de todo mundo, para a gente realmente saber quais os tipos de dermatites e como que a gente faz para o tratamento de cada uma delas, tá? Até a gente chegar no tratamento top. Hoje em dia, a gente tem desde o tratamento mais básico, que eu consigo até dar algumas dicas para vocês, isso daí é legal, é ético, porque dar dicas de como lidar com a doença, e até tratamentos top de linhas. E aí a gente também consegue também ajudar vocês a saber em que ponto que vocês estão e qual é a possibilidade de vocês precisarem de um tratamento top de linha, de um tratamento mais aprofundado, tá joia? Eu gostaria de agradecer a receptividade do grupo, eu gostaria de agradecer aos administradores do grupo por terem permitido esse intercâmbio entre a gente, tá? E eu ia começar o vídeo falando sobre dermatite, mas eu vou aproveitar algumas dúvidas que surgiram e que eu sei que as pessoas estão esperando, esclarecendo algumas dúvidas, e vamos ver se a gente consegue, ou semanalmente ou até mais vezes na semana, publicar alguns vídeos falando sobre dermatite, tá? Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui interessantes. A Tânia, por exemplo, me falou que está muita coceira e a respeito de comprimidos. Tânia, a dermatite atópica em si,
ela não é uma doença que responde muito a comprimido antialérgico, por exemplo. Eu vi aqui muita gente tomando antialérgico e para diminuir a coceira, e não é bem assim, tá? O problema da dermatite, ela é uma doença com vários fatores, ela é multifatorial. E o nome em si, dermatite atópica, de uma inflamação da pele alérgica, sim, ela tem uma característica alérgica também, mas é o também. E não necessariamente é o antialérgico que vai resolver. Então, o que a gente vê é muitas pessoas, a nossa experiência aqui no dia a dia, tomando antialérgico, brincando ainda, se entupindo de antialérgico e não está respondendo, porque o tratamento não é baseado em antialérgico, tá? A Mary Oliveiras, que tem uma filha com DA desde o nascimento. Aqui, ó, de novo, ó, usando ixizine, que é a hidroxizina, que é um antihistamínico de primeira geração, é um antialérgico. Usando mais um monte de medicamento, tal, que está desanimada, que não vê melhora. Ela colocou mais um desabafo. E assim, realmente, o quadro da sua filha, Mary, provavelmente, como surgiu desde a infância, desde os 6 anos, ela pode ser caracterizada talvez até dentro do que a gente chama de marcha atópica. Marcha atópica é quando você tem uma alergia e que vai evoluindo para outra alergia e assim por diante. E aí a gente tem que agir na raiz do problema, na raiz do que está provocando a alergia e não camuflar, tampar o sol com a peneira, tá? Por isso que o antialérgico não resolve, tá? A Lúcia Maria, Lúcia, que tem um filho de 14 anos com DA, desde os 4 meses, olha só que interessante, que faz os eczemas, as feridas, e ela me fez uma pergunta legal aqui, ó, se ele pode tomar Dupixent. O Dupixent, ele é aquilo que eu falei, a gente ia começar do básico e depois ir até o top. E ela já me perguntou do Dupixent, que é um dos tops, vamos colocar assim, tá? Ele é um anticorpo monoclonal, ele é um imunobiológico, a gente chama de anti-interleucinas. A pergunta dela é, ele pode tomar Dupixent? O Dupixent, ele inicialmente foi liberado em bula no país para ser utilizado em adultos só, com idades acima de 18 anos. Mas a gente já tem a liberação agora a partir dos 12 anos, tá? Então, Lúcia, pode sim, tá? Ele vai poder usar, mas é como eu falei no início, nós temos alguns critérios para ver se o paciente é elegível para iniciar o tratamento com essa medicação, tá? Mas é uma medicação boa, na graduação, nos degraus que a gente vai seguir para realizar o tratamento, é uma medicação que vai depender de avaliação de tudo que foi utilizado, tá? Até agora. Certo. A Elaine me faz uma pergunta a respeito também de dermatite de contato. Nós vamos diferenciar, Elaine, no decorrer de todo o nosso caminhar aí. A gente vai falar de dermatite atópica, a gente vai falar de dermatite de contato alérgica, dermatite de contato irritativa. Eu gostaria de falar também de urticária um pouquinho depois do final. E gostaria de focar na dermatite atópica, nas várias causas dela. Como eu disse no começo, ela não tem uma causa só. Então, eu acho que é legal a gente saber o que está acontecendo e
como que a gente, para cada caso, como cada caso é específico, cada caso é um caso, a gente lidar. Como que a gente consegue fazer isso, tá? O tratamento de um não necessariamente é o mesmo do outro. Isso daí que é importante. A gente também saber diferenciar no grupo, tá? Obrigado, pessoal, aqui que aprovou a sugestão. Conceição falando quanto mais esclarecimentos melhor. Realmente, Conceição, eu vou finalizar o vídeo de agora, senão vai ficar muito extenso, só comentando isso aqui. Por ser uma doença crônica, eu considero como metade do tratamento é você conhecer a doença. Então, não adianta você ir no médico, o médico falou, você tem dermatite atópica, você vai tomar ixazine ou tomar qualquer outro antialérgico, vai passar tal pomada e acabou. Toda doença crônica, tá? Ela necessita que o paciente seja orientado. É o que eu chamo de educação continuada. A gente sempre vai trabalhando nisso. A gente, cada vez mais que a gente aprende, não só vocês, mas eu também, porque é uma troca de experiências, a gente consegue saber qual é o inimigo que a gente está lidando. Tá? Então, qualquer doença crônica, seja dermatite atópica, seja de contato, seja as outras doenças que eu falei para vocês que são crônicas, elas, 50% do tratamento é a gente saber contra o que a gente está lidando, porque aí sim a gente vai saber como lidar melhor, qual é o nosso inimigo e como que a gente vai conseguir combater. Tá? Se a gente não consegue curar, a gente consegue melhorar. Se a gente não consegue melhorar, a gente consegue aliviar. Mas hoje o tratamento está muito avançado para esse tipo de doença. Eu acho que isso que é o legal. A gente saber lidar com ele e fazer com que vocês entendam o seu caso e a quem pedir ajuda. Tá joia? Um grande abraço a todos e aos poucos a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Eu gostaria do próximo vídeo, falar um pouquinho mais de dermatite atópica e depois esclarecendo as perguntas que vão surgindo, tá bom? Eu agradeço todo mundo, agradeço a receptividade e agradeço as perguntas também. Muito obrigado.